Gente, eu vim aqui me retratar com vocês. Eu tô até de blusa branca, porque quem me conhece sabe que eu não tive a intenção de fazer isso, de deixar vocês sem vídeos de cada temporada de American Horror Story. Desculpa, gente. Eu sei que eu prometi fazer vídeo de cada temporada. Mas, gente, em minha defesa, fazer vídeo de série é muito difícil, porque American Horror Story, por exemplo, cada temporada tem 12 episódios de quase 1 hora. Então, é difícil ter tempo pra reassistir. Eu já vi todas as temporadas, mas pra fazer vídeo eu reassisto. Mas eu tenho a intenção, sim, de fazer vídeo de cada temporada de American Horror Story, porque eu amo essa série, gente. Eu amo muito. Mas, então, esse vídeo aqui é pra dar um gostinho da série aqui pra vocês e pra mim também. Vamos falar de todas as polêmicas envolvendo American Horror Story. Gente, tem muitas polêmicas e são babados, tá? Então fica até o final do vídeo, que até o final tem muita fofoca. A gente vai falar da próxima temporada e tem notícia boa também pra vocês no fim do vídeo. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades dos bastidores. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu hype logo no início, gente, que ajuda muito. Não esquece também de seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E, gente, se você quiser um contato aí mais próximo da nossa comunidade aqui, que está se formando sobre filmes de terror e todo esse universo do terror, se torne membro aqui do canal, porque eu produzo conteúdo exclusivo só pra lá. São 3 vídeos a mais por mês. Tem vlog, vai ter creepypasta, gente. Esse vídeo de creepypasta, semana que vem, tá? Vídeo longuíssimo, pra você deixar aí rodando enquanto faz suas coisas. Tem mais opiniões minhas sobre outros filmes que eu não posto aqui. Então, no clube de membros, a gente tem um contato mais próximo e eu vou amar se você se tornar membra ou membro aqui desse canal. O link tá na descrição. Bom, vamos começar falando de como que surgiu, né, a American Horror Story, como que essa série foi criada, como que ela foi pensada. American Horror Story surgiu da parceria entre o Ryan Murphy e o Brad Falchuk, que ali em 2010 já trabalhavam juntos em Glee, que era uma série de super sucesso, gente. Glee foi uma série aí que bombou e tudo mais. O Ryan Murphy, gente, ele tem ali, ó, o dedinho de ouro, porque ele faz séries muito boas. Mas enfim, a ideia ali do Ryan Murphy começou a ser desenvolvida antes de Glee entrar em produção, mas ela ganhou força justamente quando ele estava vivendo o auge aí de Glee, que era uma série completamente diferente de terror, né, gente? Com esse sucesso de Glee, o Ryan Murphy acabou sentindo vontade de ir pro extremo oposto e criar uma história realmente sombria. Ele já era fã de filmes de terror, assim como o Brad, e os dois começaram a pensar em como eles poderiam levar esse gênero pra televisão sem fazer simplesmente só mais uma série sobre vampiros, monstros ou casas amaldiçoadas. Uma das ideias principais desde o início ali deles era fazer o público se sentir desconfortável. O Brad Falchuk chegou a declarar aí que eles queriam que a pessoa terminasse um episódio e continuasse ali um pouco perturbada depois. Ao mesmo tempo, o Ryan Murphy, ele queria brincar com vários elementos clássicos do terror norte-americano. Casas assombradas, fantasmas, assassinos, famílias problemáticas, crimes reais, sexualidade, religião e tudo aquilo que normalmente aparece no imaginário aí de histórias assustadoras, principalmente dessas histórias estadunidenses. Em vez de seguir uma única referência, American Horror Story nasceu justamente dessa mistura exagerada de diferentes tipos de terror. E assim, gente, pra mim, o que o Ryan Murphy e o Brad Falchuk conseguiram fazer com American Horror Story foi maravilhoso, porque realmente não existe série de terror igual a American Horror Story. É muito característico, é assim, muito marcante o tipo de terror de American Horror Story, então arrasaram super. Gente, eu amo. Bom, o projeto começou oficialmente a sair do papel no início de 2011, e em fevereiro de 2011 mesmo, o canal FX, que era tipo um braço ali da Fox, e Glee era da Fox, encomendou um episódio piloto escrito pelo Ryan Murphy e pelo Brad Falchuk, com o próprio Ryan Murphy assumindo também a direção. As filmagens começaram alguns meses depois, e em julho de 2011, depois de analisar o piloto ali, o FX decidiu encomendar uma temporada completa. A série estreou nos Estados Unidos no dia 5 de outubro de 2011 com a temporada Murder House. Tem uma coisa muito interessante, que é que durante a exibição da primeira temporada, muita gente ainda não entendia completamente o que American Horror Story seria, porque o Ryan não revelou aí tudo
tudo no início. O público naturalmente imaginava que a segunda temporada ia continuar aquela história naquela casa lá, com os personagens da família Harmon e etc. Só depois do final da primeira temporada que o Ryan Murphy revelou o verdadeiro conceito ali da produção. A série seria antológica e cada temporada ia contar uma nova história em um outro lugar e com novos personagens, enquanto vários atores poderiam voltar interpretando pessoas completamente diferentes. E esse formato, né, gente, foi e é uma das grandes sacadas da série. E uma ideia muito inteligente também pro terror. O público, né, teria ali 10 ou mais episódios pra acompanhar aquele universo, se apegar aos personagens e ter uma história completa ali desenvolvida nesse arco de 10 episódios. Quando a temporada terminasse, tudo era praticamente zerado e outra história ia começar ali na segunda temporada. E, gente, existe um motivo, né, pelo qual o Ryan Murphy e o Brad Falchuk gostaram desse formato. O terror, né, é difícil de sustentar ali indefinidamente, e eles sabiam disso. Em um filme, por exemplo, você pode colocar os personagens em qualquer situação horrível, matar quase todo mundo no final e terminar aquela história ali, naquelas 1h30, 2 horas de filme. Agora, uma série tradicional, ainda mais pra TV, ela precisa continuar aí por anos, e fazer isso com terror é bem difícil. E a série ser antológica também permitiu que ela mudasse não só a história, mas de estilo a cada temporada. Uma temporada podia ser uma história de fantasmas, a seguinte de manicômio, depois poderia falar de bruxaria, poderia ir pro slasher, dá pra ir pra vários lugares. Ainda assim, né, a gente tem elementos muito marcantes da série American Horror Story, como sexo, violência, humor ácido, personagens extravagantes, referências à história estadunidense e real, crimes reais, temas sociais e uma estética ali extremamente estilizada. O nome American Horror Story também resume bem aí a intenção da série. A intenção não era só criar uma história de terror, mas explorar especificamente os medos, os mitos, os crimes e os lados sombrios aí da cultura estadunidense. A série acabou recorrendo tanto a personagens inventados quanto a figuras que realmente existiram, como Madame LaLaurie, Richard Ramirez, Anne Frank, Elizabeth Short, a Dália Negra, Marie Laveau e vários outros, gente. Isso aí virou uma característica bem marcante da série e responsável também por várias tretas aí. Foi uma aposta bastante estranha pra época, mas funcionou. A primeira temporada foi um sucesso gigantesco pro FX e estabeleceu a fórmula que manteria American Horror Story viva por mais de uma década. E com a maioria das temporadas boas, na minha opinião. Mas, né, gente, com o sucesso também vieram várias polêmicas. E vamos por ordem, começando com a primeira temporada, Murder House, chegou em 2011 e já chegou causando, né? Bom, uma das primeiras grandes controvérsias da série aconteceu quando a gente descobre ali o passado do Tate Langdon. No episódio Pig Pig, é revelado ali que em 1994 o Tate entrou armado na sua escola e assassinou vários estudantes antes de ser morto pela polícia. A sequência ali chamou muita atenção porque possui, gente, muitas semelhanças bem claras com o massacre de Columbine, que rolou lá nos Estados Unidos em 1999, quando 2 estudantes assassinaram colegas e um professor dentro da Columbine High School. Pesquisadores, tá, gente, críticos, analisaram o episódio depois e apontaram que é praticamente impossível assistir a sequência sem perceber a referência clara a Columbine. E essas semelhanças fizeram parte do público e alguns veículos da época questionarem se American Horror Story tinha ido longe demais. Porque, gente, não era só a ideia ali de um adolescente entrando armado na escola. A construção das cenas daquele episódio, os estudantes tentando se esconder e até algumas falas lembram muito histórias que ficaram famosas ali de terem acontecido em Columbine. Então, a questão da galera se escondendo ali na biblioteca, acho que uma fala ali do Tate também faz referência a uma fala dos caras lá de Columbine. Obviamente, a American Horror Story não diz que o Tate é um dos assassinos de Columbine e nem reproduz o massacre exatamente, mas a série usa aquele imaginário para poder construir o passado do personagem. Uma coisa que aumentou ali o problema é que Columbine ainda era uma tragédia relativamente recente. O massacre aconteceu ali em 99 e a série estreou em 2011, o que tornou aí
a utilização desse tipo de violência como entretenimento bastante delicada. E assim, né, gente, é o famoso precisava, porque, na minha opinião, vocês vão ver que tem algumas polêmicas que eu acho que viajaram, exageraram super. Mas tem algumas que eu até concordo, e essa é uma delas, porque dava pra representar ali uma massacre escolar sem fazer tanta referência a Columbine, sabe? E esse assunto de massacre em escolas lá nos Estados Unidos é uma coisa muito grande. Então eu entendo que a galera ficou incomodada na época, realmente fez uma referência desnecessária pra mim, sabe? Dava pra poder ter feito outra coisa ali. Mas aí também entra outra polêmica, que foi a romantização do personagem do Tate Langdon. O Tate, né, gente, ele não é simplesmente apresentado como um vilão monstruoso. Ao mesmo tempo que a gente descobre que ele matou lá os estudantes, matou outras pessoas e cometeu violência sexual, a série também mostra um lado sensível, solitário e apaixonado dele. Interpretado pelo Evan Peters, o Tate acabou se tornando um dos personagens mais populares da primeira temporada, e o relacionamento dele com a Violet, que é super chata, inclusive, eu odeio essa personagem, o relacionamento deles ganhou um fandom, gente. E o Tate foi aí o primeiro crush de muita gente, o que, se a gente for parar pra pensar, é um pouco bizarro, mas, gente, era o que rolava. Ele aparecia muito no Tumblr, era tipo assim, todas apaixonadas por Tate, mesmo ele sendo um psicopata. E toda essa questão da polêmica em torno da romantização do Tate também tem a ver com o que rola com a personagem Vivian, né? Então, o Tate, ele não só mata outras pessoas, ele não só é tóxico, como ele também violenta ali sexualmente a mãe da namorada dele, a Vivian, que é mãe da Violet. Então, né, complicado. Na primeira temporada, né, rola essa cena em que a Vivian tem relações sexuais ali com uma pessoa vestida com aquela roupa de látex, e ela tá achando que é o Ben, marido dela, mas na verdade é o Tate. E a Vivian, né, acaba engravidando aí dessa relação, e essa gravidez acaba sendo uma das peças centrais aí de toda a mitologia da série, já que um dos bebês são gêmeos que ela tem, e um dos bebês é o Michael Langdon, que aparece lá na frente como anticristo depois. E aí, beleza, rolou toda essa polêmica da romantização do Tate e tudo mais, passou. Mas, mais tarde, na temporada Apocalipse, também rolou uma tentativa de explicar as ações dos personagens, que voltou a ser polêmica, mas a gente vai deixar pra falar disso lá quando a gente estiver falando de Apocalipse. Bom, aqui na primeira temporada, a gente já sentiu aí o tom da série e percebeu que American Horror Story, sim, usa a violência sexual como mecanismo de terror com bastante frequência. E isso também, né, se tornou alvo de críticas recorrentes à série ao longo dos anos. Ainda envolvendo o personagem do Tate, gente, rolou uma acusação aí de que American Horror Story tinha copiado o visual do Zombie Boy. Em uma das cenas ali da primeira temporada, o Tate aparece entrando na escola ali com o rosto pintado de caveira, sobretudo, e beleza. O problema é que essa pintura facial dele, essa aparência, era extremamente parecida com a do Zombie Boy, que é um cara que se chama Rick Ganesh, um modelo canadense que é mundialmente conhecido, tinha ficado muito famoso, inclusive ele aparece no clipe da Lady Gaga e tudo mais. O Zombie Boy, né, o Rick Ganesh, ele tem esse rosto de caveira, né, só que são tatuagens, ele tem todo esse estilo e tudo mais, é muito marcante, essas tatuagens dele são muito marcantes, e ele alegou que essa arte corporal dele tinha sido reproduzida em American Horror Story sem autorização. Rolou realmente uma disputa judicial entre Rick Ganesh e a 20th Century Fox, e a discussão era bem complicada porque as tatuagens eram parte extremamente reconhecível da própria identidade visual ali do Rick Ganesh. No fim das contas, a Fox e o Zombie Boy acabaram chegando num acordo, evitando aí que a briga avançasse para um julgamento. Bom, Murder House também deu início a outra característica que depois ia se tornar muito mais controversa em American Horror Story, que é misturar crimes reais com ficção. Além ali da clara referência a Columbine, essa primeira temporada também mostra ali um pouco do assassinato da Elizabeth Short, conhecido como a Dália Negra. A Elizabeth Short foi assassinada em Los Angeles em 1947 e seu crime nunca foi solucionado oficialmente. Em American Horror Story, a série inventa ali uma explicação para sua morte,
morte, colocando ela dentro da murder house e fazendo ela mais uma das vítimas ali ligadas ao imóvel. Na época, gente, essa questão aí da Dália Negra e dos crimes reais ainda não tinha sido super polêmico, mas iniciou ali um burburinho e vão ter mais polêmicas mais pra frente relacionadas a isso de crimes reais. E realmente, gente, é muito complicado misturar caso real com ficção, principalmente do jeito que American Horror Story faz, porque eles nem tentam seguir ali mais ou menos o que aconteceu. A gente vai ver aqui que algumas histórias, algumas pessoas reais que foram inseridas na série, tem ali a história completamente modificada, ficando diferente aí do que aconteceu na vida real. E isso pode ser um problema, né? Algumas pessoas podem interpretar que aquilo foi a verdade, enfim. Eu entendo a problematização. Também vale destacar que uma coisa que começa aqui na primeira temporada e segue mais algumas é a crítica ao excesso de sexo, violência e o shock value. Quando American Horror Story estreou, né, em 2011, uma das coisas que imediatamente diferenciou a série de boa parte da televisão da época foi o nível de sexo, violência e bizarrice que ela mostrava, gente. Lembrando que era 2011 e passava na TV. Murder House já apresentava, né, sexo bastante explícito pra televisão. Tinha BDSM, tinha assassinatos brutais, mutilação, violência sexual e outras coisas ali meio grotescas. Mas, desde o início, o Ryan Murphy tinha deixado claro que queria fazer uma série provocadora e psicossexual, sem muita preocupação aí em ser discreto. Então, ele que, foda-se, gente, tô fazendo aqui o que eu quero. Bom, e a última polêmica aqui, que envolve a primeira temporada, tem a ver com a casa, né? A Murder House, que acabou virando uma atração turística e foi envolvida em um processo. A casa, que foi utilizada ali na primeira temporada, existe de verdade e é uma construção histórica de Los Angeles. Depois que a American Horror Story ficou famosa, alguns fãs começaram, né, a procurar o endereço e a visitar o imóvel. O problema, né, gente, é que é uma casa, não é um museu, nada disso. E assim, pelo que eu entendi, essa casa aqui depois foi vendida em 2015 para um casal sem que fosse esclarecido ali que a casa tinha sido set de filmagem de uma série de terror extremamente famosa no país inteiro. E o casal meio que comprou sem saber que a casa era um ponto turístico. Foi o que eles alegaram. Então, depois que eles começaram a morar lá, né, eles viam pessoas indo várias vezes ali na casa deles pra poder visitar ali a casa de American Horror Story, gente. E isso foi um problema aí pra eles. Eles entraram com um processo contra coisas imobiliárias, não teve nada a ver com a produção da série American Horror Story em si, mas com o fato aí de quem vendeu a casa pra eles não ter deixado claro o que aquela casa ali, né, representava. Mas, gente, anos depois, esse casal acabou aceitando aí que a casa é icônica e abraçaram a fama do lugar, chegaram até a realizar alguns eventos relacionados a terror e etc. E, pelo que eu vi, a casa continua até hoje com esses mesmos donos. A segunda temporada de American Horror Story, Asylum, estreou em 2012. E a primeira polêmica aí relacionada a ela é interessante e religiosa. Por quê, gente? A série foi acusada, tá, de atacar a Igreja Católica e as freiras. Antes mesmo da estreia, a Liga Católica, que é uma instituição ali dos Estados Unidos, criticou a temporada por considerar ofensiva a forma como American Horror Story retratava as freiras e a Igreja Católica. A organização ali destacava principalmente a irmã Jude, uma freira que administra ali Briarcliff, né, o hospital psiquiátrico, de maneira bem autoritária. Ela bate nos pacientes e comete atrocidades ali. Além disso, né, também temos a Sister Mary Eunice sendo possuída pelo demônio e o próprio Monsenhor participando das estruturas de abuso e encobrimento da instituição. Para a Liga Católica, essa organização aí que reclamou, American Horror Story estava recorrendo ao velho estereótipo da freira sexualmente reprimida, hipócrita ou cruel, transformando uma instituição católica em praticamente um cenário de tortura. A organização, né, Liga Católica, continuou citando Asylum como exemplo de uma representação hostil aos católicos na televisão.
Bom, e vamos aqui para uma polêmica de uma escolha ousada e estranha de Asylum. No episódio I Am Anne Frank, uma mulher ali chega ao Briarcliff afirmando ser a Anne Frank, que teria sobrevivido ao Holocausto e assumido outra identidade. Ela chega ali e reconhece o Dr. Arden, inclusive, como um médico ali, supostamente nazista de Auschwitz. Mas depois a gente descobre que aquela mulher aparentemente não é a Anne Frank, mas uma mulher que desenvolveu uma obsessão aí pela história dela e ela acaba sendo lobotomizada. Na época rolaram algumas críticas em cima disso e hoje eu acho que facilmente isso ia ser problematizado como uma forma bastante arriscada de utilizar uma vítima real do Holocausto como aí dispositivo, personagem de uma série de terror. Além disso, né, gente, a partir daqui a gente começa a ver mais essa característica marcante de American Horror Story de trazer pessoas, crimes reais e etc. Mas ao mesmo tempo a gente entende que eles trazem isso, mas eles trazem sem compromisso com a fidelidade dos fatos reais ali. Em Asylum também rolou polêmica sobre a representação das pessoas com transtornos mentais e os hospitais psiquiátricos. Essa crítica foi feita pela NAMI, uma das principais organizações estadunidenses dedicada à saúde mental. Durante a exibição ali de Asylum, essa instituição publicou um texto perguntando se a American Horror Story estaria contribuindo para o estigma em torno das doenças mentais. A organização reconheceu que alguns dos abusos mostrados pela série têm bases históricas, mas apontou ali um problema. O hospital ali, Briarcliff, apresenta praticamente só tortura, punição, abuso e profissionais cruéis, com pouquíssima ali representação de um tratamento real. Mas, gente, aqui eu acho, né, que a gente precisa considerar, eu acho que essa organização considerou isso também, tá? Mas precisamos considerar que a Asylum representa ali um hospital psiquiátrico de 1964. Então, meio que muitos hospitais psiquiátricos dessa época funcionavam assim. Sim. Então, pra mim, a série funciona muito mais como uma denúncia de instituições que retiravam essa autonomia de pessoas vulneráveis. Mas sim, a estética ali ainda depende de imagens bem clássicas desse manicômio assustador, algo que as organizações de saúde mental vêm tentando combater há bastante tempo. E a própria NAMI, né, essa organização, reconheceu essa ambiguidade. Seguimos aqui para a terceira temporada de American Horror Story, a temporada Coven, lançada em 2013. A primeira polêmica envolvendo aí Coven foi a humanização da Madame LaLaurie. A Delphine LaLaurie foi uma mulher real da elite ali de Nova Orleans e ficou conhecida pelos abusos cometidos contra pessoas escravizadas em sua casa, como a gente vê ali na série. Coven começa mostrando a LaLaurie como absolutamente monstruosa, mas aos poucos a personagem ganha cenas engraçadas, vulneráveis e até emocionais. O problema é que essa construção, né, faz o espectador começar a gostar de uma personagem baseada em uma mulher real ligada a uma história super brutal de escravidão. A amizade improvável ali com a personagem da Queenie é controversa porque a Queenie, uma mulher negra, acaba praticamente funcionando como a pessoa que precisa apresentar ali o racismo moderno pra LaLaurie. Por causa disso, alguns críticos da época acharam que a temporada estava perto demais de oferecer uma espécie de redenção para uma torturadora de pessoas escravizadas. A temporada, eventualmente, né, deixa claro que a LaLaurie continua racista, não consegue mudar completamente, mas isso não eliminou o desconforto ali que o público sentiu. Uma das críticas centrais era por que que uma mulher negra ali, que era a Queenie, precisa participar da humanização de uma racista histórica. E também teve polêmica na representação ali da Marie Laveau. A Marie Laveau também existiu ali na vida real e foi uma figura religiosa comunitária super importante de Nova Orleans. Só que a temporada Coven transforma a sua imagem em uma mulher extremamente vingativa, ligada a sacrifícios, muito sangue e assassinatos. Algumas pessoas afirmaram que a série estava sendo desrespeitosa com a Marie Laveau, porque a história real dela estava muito mais ligada às práticas espirituais de cura e à comunidade negra do que a imagem monstruosa ali apresentada por American Horror Story. O problema
problema maior aí de tudo é que isso repete uma tradição antiga do cinema de terror de associar o voodoo a uma magia obscura, morte, sacrifício e maldade. E Coven foi criticada justamente por reforçar associações entre voodoo, imoralidade e personagens negros. Outra pessoa, né, na verdade, entidade que foi representada de maneira completamente diferente aí da tradição religiosa foi o Papa Lebda. Em Coven, o Papa Lebda aparece como uma entidade assustadora que faz acordo em troca de almas, exige sacrifícios de inocentes ali e funciona quase como uma espécie de demônio ou senhor do inferno. Só que esse não é o papel tradicional do Papa Legba no voodoo. O Papa Legba é um Iwa, um espírito divino associado à comunicação e à passagem entre o mundo humano e o mundo espiritual. Tradicionalmente, ele é representado como o homem mais velho com bengala e não como a entidade demoníaca apresentada em American Horror Story. Inclusive, uma sacerdotisa do voodoo criticou a série ainda durante a exibição ali de Coven, em dezembro de 2013, apontando justamente que uma das ideias equivocadas mais persistentes sobre o voodoo é associar o Papa Legba a uma espécie de diabo. E a real, gente, é que toda essa divisão aí de bruxas brancas e voodoo negro na temporada foi criticada. A estrutura básica ali de Coven cria dois grupos muito claramente racializados. De um lado, tem a Academia das Bruxas, e a liderança é predominantemente branca, tem a Fiona, a Cordélia, a Merton, a Madison. E de outro lado, a gente tem a Marie Laveau e sua comunidade de praticantes de voodoo, formada predominantemente por personagens negros. Mas, até aí ok, porque a temporada usa essa separação propositalmente para poder falar da história racial ali de Nova Orleans. Mas alguns críticos falaram ali que o resultado disso acaba criando uma divisão em que a magia branca é tratada como a tradição principal da história, enquanto a tradição negra ocupa inicialmente o espaço do outro, o perigoso, o exótico, enfim. A crítica ainda falava que, embora a temporada Coven condenasse explicitamente o racismo, a narrativa ali continuava colocando personagens e experiências brancas no centro da história. Então, aquela ideia aparentemente progressista de vamos falar sobre racismo através da guerra entre dois grupos de bruxa acabou sendo considerada muito mais complicada na prática. E gente, para poder fechar as polêmicas dessa temporada Coven com chave de ouro, temos aí a Emma Roberts sendo presa depois de uma briga com o Evan Peters. Pois é, a Emma Roberts e o Evan Peters já namoravam desde 2012 e em julho de 2013, meses antes ali da estreia de Coven, rolou uma briga entre os dois no Canadá e ela bateu nele. A Emma Roberts foi presa e depois ela foi liberada e representantes ali do casal caracterizaram o episódio como um incidente infeliz e um mal entendido. Como os dois, né, gente, eram um casal real e estavam em Coven juntos, claro que o caso ficou associado à série. Esse relacionamento aí super tóxico, eles ainda ficaram anos juntos, mas em várias polêmicas, pororô, até que eles terminaram aí em 2019. Chegamos aí à quarta temporada, Freak Show, que foi lançado em 2014. O próprio título, Freak Show, foi criticado aí. Antes mesmo da estreia, rolaram críticas ao uso da palavra freak, porque historicamente ela foi usada de maneira pejorativa para pessoas com deficiência ou outras diferenças físicas. Ao mesmo tempo, o Freak Show fez uma coisa muito incomum para a televisão estadunidense daquela época. Contratou atores com deficiências reais e deu a eles relacionamentos, sexualidade, conflitos e personalidade própria. O Matt Fraser, que é o Homem-Foca lá do circo, ele nasceu com focomelia e ele chegou de defender bastante a temporada e disse considerar radical o fato de um personagem com deficiência como Paul poder ser mostrado simplesmente como amante infiel e sexualmente desejável, em vez de existir apenas para inspirar ou causar pena. E isso é uma coisa muito legal que essa temporada faz, gente. Ela realmente dá, tipo assim, história ali para aqueles personagens. Eles não estão ali para serem personagens com deficiências, eles têm sua própria história. E por causa disso, né, essa polêmica nunca teve uma resposta simples. Para algumas pessoas, American Horror Story estava explorando corpos considerados diferentes, para outras estava finalmente dando espaço para atores que Hollywood normalmente ignorava. Mas ao mesmo tempo, a série foi acusada de fazer exatamente
exatamente aquilo que ela dizia estar criticando. A mensagem ali de Freak Show é bastante clara, pelo menos pra mim. Os verdadeiros monstros não são as pessoas ali do circo, mas aqueles que as perseguem, exploram e matam. Só que os críticos apontaram uma contradição aqui. Para poder vender a temporada, a própria série utilizava os corpos diferentes como parte da sua estética de terror e estranheza. Uma crítica publicada ali na estreia observava que a temporada dependia da ideia de que a deficiência possuía algo de sobrenatural ou estranho, enquanto outra discussão ética questionava se American Horror Story não estava simplesmente recriando um freak show moderno para milhões de espectadores assistirem pela televisão. Eles criticaram porque é meio que como se a série estivesse dizendo pro público: não olhe para essas pessoas como atrações, enquanto toda a divulgação tá convidando o público para entrar e olhar para elas. Beleza, existe essa contradição, mas ela é muito mais favorável para a série, porque apesar da possibilidade de exploração, os personagens têm individualidade o suficiente para poder funcionarem como protagonistas, amantes e pessoas completas, e não simplesmente como atrações ali ou objetos sendo exibidos. E eu tô a favor aqui da série, gente. Eu gosto dessa temporada e, na minha opinião, eu não vejo eles sendo capacitistas, e sim, realmente dando luz para aquelas pessoas, principalmente os atores, tá? Que não tinham oportunidade ali em Hollywood. Bom, aqui tem mais uma polêmica envolvendo uma associação, organização, porque tem associação para tudo, né, gente? O povo se reúne aí para formar vários clubes, sindicatos e parará. Mas aqui, a associação que tretou aí com a série foi a Clowns of America International, uma organização formada aí por palhaços profissionais. A organização criticou a American Horror Story porque o palhaço Twist reforçava a associação, que já incomodava bastante a profissão, que é de palhaços como figuras assustadoras, assassinas ou psicopatas. Aí, aqui, gente, você vai ter que me desculpar, mas não foi a American Horror Story que criou esse estereótipo. Tipo, gente, desiste, tá? Palhaços profissionais, apenas aceitem, sabe? Que existe palhaços assustadores também. Inclusive, é um grande nicho aí, tá? Então, eu acho que não tem como combater essa questão aqui. Bom, a organização argumentava que palhaços profissionais trabalhavam para divertir crianças e famílias e que personagens como o Twist ajudavam a fortalecer a courofobia, que é a fobia de palhaços, e a ideia cultural de que palhaços são ameaçadores. Seguimos aqui para a quinta temporada, Hotel, que foi lançada em 2015. Aqui, gente, essa temporada foi uma das mais criticadas em relação à violência sexual extremamente gráfica e violência em geral gráfica, tá? Já no primeiro episódio, um personagem ali entra no Hotel Cortez para poder usar drogas e acaba sendo violentado sexualmente pelo Addiction Demon com um objeto metálico. A cena é longa, gráfica e foi deliberadamente construída para ser perturbadora. Lembra do início lá que a gente falou das intenções do Ryan Murphy e do Brian Falchuk? Então, Parents Television Council, que é uma espécie de conselho aí de pais para televisão, enfim, reagiu duramente e chamou American Horror Story Hotel de um dos programas mais vis exibidos naquele momento, destacando não só o estupro, mas a combinação ali de sexo explícito, sangue, assassinatos e violência extrema aí apresentada na temporada. O problema para muitos críticos não era simplesmente que a temporada mostrava violência sexual dentro de uma história de terror, mas a maneira extremamente estilizada e explícita como ela era mostrada. Eu, gente, relembrando aqui um pouco da temporada de Hotel, eu acho sim, tem cenas de violência sexual e tudo mais. Tem lá aqueles assassinatos brutais, daquele assassino misterioso, parará. Mas eu não lembro de ter ficado assim tão chocada. Enfim, mas pra TV, né, em 2015 era. Então a gente precisa lembrar disso. E a temporada Hotel virou praticamente o símbolo de excesso aí do shock value em American Horror Story. A estreia da temporada ali também apresenta a Condessa, interpretada pela Lady Gaga, e o Donovan seduzindo outro casal, fazendo sexo com eles e depois assassinando os dois em meio a muito sangue e nudez. O Ryan Murphy, tá? Ele já tinha falado antecipadamente que a entrada da Lady Gaga ia ser uma sequência longa, praticamente sem diálogos, construída em torno de sexo, nudez e sangue. Então ele tinha avisado, gente. Para alguns espectadores, isso representava exatamente aquilo que fazia American Horror Story ser divertida. Uma série exagerada, estilizada e completamente
sem limites. Mas para outras pessoas, Hotel tinha atravessado uma linha. A crítica começou a ser de que a série não estava mais tentando assustar o público através da atmosfera ou da história, mas estava só, tipo, vamos fazer coisas absurdas. Qual é a coisa mais absurda que a gente pode mostrar agora? E essa percepção aí de ser too much ficou tão associada ao Hotel que críticas que vieram depois apontaram a temporada como um momento em que American Horror Story começou a parecer excessivamente inchada e dependente do espetáculo. E aqui, gente, vamos entrar aqui na seara dos serial killers. Porque sim, aqui também rolou uma discussão ética na representação aí de alguns assassinos. No episódio Devil's Night, o personagem James Patrick March reúne ali vários assassinos famosos para um jantar de Halloween. Entre os convidados estão o Jeffrey Dahmer, o John Wayne Gacy, o Richard Ramirez e o assassino do Zodíaco. Personagens conversam ali, fazem piadas, contam histórias sobre seus crimes e participam juntos de novos assassinatos. É uma sequência muito divertida dentro da lógica exagerada de American Horror Story, mas existe um problema meio óbvio aí, que é que essas pessoas realmente mataram vítimas reais. Uma crítica que foi publicada aí durante a exibição de Hotel criticou justamente o fato da série transformar os assassinos em figuras quase lendárias e carismáticas, enquanto suas vítimas praticamente desaparecem da narrativa, porque não fala das vítimas aqui, fala só dos assassinos. Chegamos à melhor de todas e sexta temporada de American Horror Story, que é a temporada Roanoke, lançada em 2016. E gente, uma temporada que basicamente não teve polêmicas, então eu vou trazer aqui curiosidades legais, porque tem. Bom, a campanha de divulgação de Roanoke enganou super aí os fãs de American Horror Story. Antes da estreia de Roanoke, o FX decidiu não revelar qual que ia ser o tema da sexta temporada. Em vez disso, eles começaram a lançar um tanto de teaser diferente, mostrando possíveis histórias, criaturas assustadoras, crianças, alienígenas, um tanto de coisa diferente, e a maioria desses teasers eram falsos. Isso dividiu um pouco a galera, porque algumas pessoas, acharam bom chegar à estreia sem saber de absolutamente nada, mas outras pessoas se sentiram enganadas depois de passarem semanas aí procurando pistas em trailers e teasers. Uma outra coisa que aconteceu e que, na minha opinião, foi muito boa, mas dividiu muitos fãs, foi a mudança de formato aqui, gente. E eu amo isso. E essa é uma das características que me faz ter Roanoke como minha temporada favorita, que é o estilo aí, o formato que ela é construída, Nos 5 primeiros episódios, a gente assiste ao My Roanoke Nightmare, que é um falso documentário em que as pessoas reais ali dão entrevistas enquanto atores dramatizam aquilo que aconteceu com essas pessoas. Depois chega o episódio 6 e a série muda tudo. A gente descobre aí os bastidores desse My Roanoke Nightmare, documentário, e os atores que fazem a dramatização e os personagens reais são colocados juntos novamente na casa ali pra produzir um reality show chamado Return to Roanoke 3 Days in Hell. E eu amo isso, gente. Ai, foi muito bom. Quando eu vi, quando isso aconteceu no episódio 6, eu fiquei tipo... Eu e o Lucas, a gente engoliu essa temporada, a gente viu muito rápido. Mas enfim, essa estrutura metalinguística foi elogiada justamente por American Horror Story finalmente tentar algo completamente diferente, mas também teve o público que não gostou, povo chato. Bom, e uma outra curiosidade aí sobre Roanoke é que a Sarah Paulson revelou já que não gostou de fazer essa temporada. Em 2021, ela contou numa entrevista que ficou extremamente insatisfeita fazendo Roanoke, porque ela explicou que na época ela tinha acabado de interpretar a Marcia Clark em The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story, e esse trabalho, rendeu pra ela muito reconhecimento. E ela sentia que artisticamente ela tava em outro momento de carreira, precisou voltar ali pra American Horror Story e não gostou do material que ela recebeu de Roanoke. Ela disse que chegou até de pensar em pedir pro Ryan Murphy não colocar ela na série, mas ela se sentiu meio que obrigada a voltar. E essa é a temporada que ela menos gosta. Chegamos em 2017 com o lançamento da temporada Cult. Bom, gente, essa temporada, basicamente, inteira, virou uma discussão política, Não é à toa. Cult estreou no dia 5 de setembro de 2017 e começa literalmente na noite de eleição presidencial de 2016 dos Estados Unidos, mostrando aí as reações à vitória do Donald Trump contra a Hillary Clinton. O Ryan Murphy, ele insistia ali que essa temporada não era
era simplesmente sobre o Trump ou sobre a Hillary Clinton, mas sobre medo, manipulação e culto à personalidade. Mesmo assim, algumas críticas falaram ali que os personagens Ellie e Kai são caricaturas muito estereotipadas dos dois polos de debate político. A Ellie aparece ali como uma liberal privilegiada e aterrorizada, e o Kai como um radical que percebe que pode transformar medo em poder. Isso acabou irritando espectadores dos dois lados diferentes, né? Da direita e da esquerda. Tinha quem tava vendo a série como um ataque aos eleitores do Trump, enquanto outros criticavam Ryan Murphy por tratar a esquerda liberal de maneira igualmente ridícula e acabar produzindo uma espécie de todo mundo é igualmente absurdo. Uma outra polêmica dessa temporada envolveu um massacre que aconteceu em Las Vegas. O episódio 6 da temporada Cult já tinha sido filmado e tinha uma sequência gráfica ali de um tiroteio em massa. Só que no dia 1º de outubro de 2017 aconteceu ali um massacre em Las Vegas, no qual dezenas de pessoas foram mortas. E esse episódio de American Horror Story, que tinha o tiroteio, ia pro ar só alguns dias depois. Então, o Ryan Murphy decidiu reeditar a versão do episódio e deslocar ali grande parte da violência pra fora da câmera. O canal FX confirmou que a alteração tinha sido feita, poderia ser especialmente traumática naquele momento. Ryan Murphy, ele explicou que acreditava que ele tinha o direito artístico de exibir a cena, mas ele considerava também que precisava pensar nas vítimas e nas pessoas diretamente afetadas pela tragédia. E aí vamos para mais uma polêmica de pessoas reais inseridas ali na série, mas que têm suas histórias modificadas. Na temporada Cult, a Valerie Solanas foi transformada na verdadeira mente por trás do assassino do Zodíaco. A Valerie Solanas, ela realmente existiu e ela foi uma feminista radical norte-americana conhecida por ter escrito o Manifesto Scum em 1967. Em 1968, ela realmente atirou no pintor e cineasta Andy Warhol. Mas American Horror Story inventa ali que a Valerie e um grupo de mulheres seria responsável pelos assassinatos atribuídos ao assassino do Zodíaco. A crítica era de que a série basicamente pega uma pessoa histórica real, alguns elementos verdadeiros da sua vida ali, e depois cria uma teoria conspiratória gigantesca em torno dela. Além disso, aqui, surge uma contradição dentro do próprio universo de American Horror Story. Porque na temporada Hotel, a gente tinha visto ali o assassino do Zodíaco como uma figura individual ali no jantar. E essa inconsistência foi apontada aí em críticas ao episódio. E, gente, vai ter mais erro de continuidade ainda aqui. E isso é uma coisa que me pega um pouco, viu? Em 2018, tivemos a temporada Apocalipse. E aí, gente, mais uma organização aqui veio polemizar. A verdadeira Igreja do Satã lá... A verdadeira Igreja do Satã lá nos Estados Unidos acusou a American Horror Story de deturpar a imagem do Anton LaVey e o satanismo em geral. No episódio Return to Murder House, que é o episódio 6, 3 satanistas aparecem ali na casa procurando Michael Landon. Entre eles está o Anton LaVey, que é o fundador real da Igreja do Satã, Church of Satan. Eles realizam uma cerimônia ali em que uma jovem é assassinada, seu coração é arrancado e o Michael come ali como parte do seu reconhecimento como anticristo. A Church of Satan ficou incomodada com isso e publicou um comentário oficial poucos dias depois da exibição do episódio. O então líder da organização, o Peter Gilmore, explicou que a representação estava errada em vários níveis. Primeiro porque a Church of Satan, fundada pelo LaVey, é ateísta. Seus seguidores não acreditam que Satanás seja literalmente uma entidade sobrenatural que deve ser adorada. Para eles, Satanás funciona como um símbolo de individualismo, oposição à autoridade religiosa e autodeterminação. Portanto, o LaVey não estava esperando o nascimento de um anticristo literal. A organização também destacou que não existem os tais cardeais satanistas apresentados no episódio e, principalmente, que o Anton LaVey não aceitava qualquer associação entre a Church of Satan e assassinatos ou sacrifícios humanos. O Peter Gilmore considerou a representação uma deturpação da filosofia criada pelo LaVey e disse que associá-lo novamente a uma imagem de adorador do diabo homicida era um serviço à memória dele. E aqui, gente, entra a polêmica do Tate, que eu falei lá em Murder House, que ia falar agora. Apocalipse
tentou meio que redimir aí o Tate. Murder House, né, tinha terminado a história do Tate e da Violet de uma maneira bem importante. A Violet descobre que o Tate assassinou os estudantes ali e estuprou sua própria mãe, Vivian, e aí ela decide que não consegue perdoar ele. Só que em Apocalipse, 7 anos depois, a série volta pra Murder House e muda bastante essa interpretação. A Madison explica pra Violet que o Tate não seria completamente responsável pela pessoa monstruosa que ele se tornou, porque o mal da própria casa teria usado o Tate como instrumento para poder gerar o Michael Langdon. Ou seja, a série passa a sugerir que aquela escuridão do personagem não era realmente o Tate. Depois disso, a Violet perdoa ele e os dois terminam o episódio juntos novamente. E aí rolou uma divisão enorme dos fãs. Quem torcia ali pro Tate pela Violet comemorou, mas muita gente ficou se perguntando, né? Tipo assim, beleza, foi a influência demoníaca de uma casa que fez o menino cometer um massacre escolar e um estupro. Alguns espectadores, acusaram a série diretamente de tentar justificar o Tate, dizendo que seus crimes tinham sido provocados aí pela casa. E aqui, gente, rola uma mudança interessante de linguagem aqui da série. Apocalipse meio que trata tudo ali que aconteceu com a Vivian quase que como uma inseminação necessária para poder produzir o Michael, suavizando aquilo que em Murder House foi mostrado como violência sexual. E muita gente vê essa decisão como um retcon, que é quando uma obra aí modifica retroativamente a interpretação de acontecimentos anteriores. Acho que eles fizeram isso, talvez tentando amenizar aí isso que rolou na primeira temporada, porque foi uma polêmica também. Então aqui em Apocalipse, eles pensaram, por que não a gente mudar aí a nossa visão sobre o que aconteceu para suavizar algumas coisas. Em 2019, tivemos o lançamento de 1984, a 9ª temporada. E essa, gente, tem polêmica babado, pesada. Bom, uma das primeiras polêmicas, né, foi em relação à glamorização do Richard Ramirez. O Richard Ramirez, né, foi um serial killer ali dos anos 80 e ele não foi incluído ali só como uma referência histórica. A série praticamente transformou ele em um dos protagonistas. Na vida real, o Richard Ramirez foi condenado por uma série de assassinatos, além de ter cometido estupros e outros ataques. Na série, ele aparece jovem, estiloso, bonito, sarcástico, sexualmente atraente e cercado ali de uma aura ali de bad boy meio satânico. E o desconforto foi justamente esse. American Horror Story podia simplesmente ter criado um serial killer fictício inspirado no Richard Ramirez, mas resolveu aí usar o nome, a aparência e os crimes de uma pessoa real. Com isso, gente, né, um e assassino que deixou várias vítimas, acabou sendo transformado em um personagem divertido e até desejável dentro da narrativa. E além aí de dar uma sexualizada no Richard Ramirez, a temporada começa a inventar cada vez mais acontecimentos que não aconteceram de verdade envolvendo aí o assassino. Na vida real, ele foi capturado em 1985, condenado em 1989 e morreu numa prisão na Califórnia em 2013. A série, né, começa utilizando algum desses fatos, chegando até a recriar alguns elementos ali de quando ele foi pego, mas depois abandona completamente a história real. No universo ali de 1984, o Richard Ramirez faz um pacto sobrenatural com o Satanás, consegue ressuscitar e acaba preso no acampamento Redwood, onde os fantasmas ali, os espíritos, precisam matar ele várias vezes para poder impedir que ele escape. E isso, gente, também gerou um furo enorme aí de continuidade com a temporada Hotel. Em Hotel, o Richard Ramirez também aparece ali como um espírito durante o jantar ali, a Devil's Night. Essa versão, né, segue mais ou menos a história verdadeira. Ele morreu em 2013 e depois aparece no Hotel Cortez junto de outros serial killers mortos. Só que 1984 conta outra história. No final da temporada, a gente descobre ali que o Richard Ramirez está no acampamento Redwood desde décadas antes, sendo constantemente morto pelos espíritos ali
sempre que o capeta ressuscita ele. E em 2019, que é quando a série tá se passando ali, ele ainda tá preso lá. Bom, gente, aqui rolou uma polêmica também pesada. A atriz Angelica Rocks acusou a Emma Roberts de ter sido transfóbica. Em 2023, a atriz afirmou que a Emma Roberts tinha sido transfóbica em algumas situações ali no set de 1984. A Emma Roberts teria imitado a voz e a risada da Angélica, colocando vários tons mais graves, o que teria deixado a atriz insegura sobre a própria voz durante as filmagens. A Angelica Ross também afirmou que evitou de confrontar ali a Emma Roberts na época, porque ela considerava que a atriz tinha muito poder naquele set e ficou com medo de ter consequências profissionais. Anos depois, ela descreveu aí a Emma Roberts como praticamente a chefe ali durante a produção. Depois que a Angelica Ross tornou essa história pública, a Emma Roberts entrou em contato com ela e pediu desculpa. A Angelica Ross confirmou essa ligação e pediu para que seus seguidores não fizessem ameaças ou piadas violentas contra a Emma Roberts, dizendo que queria responsabilização e não violência. Além dessa denúncia de transfobia, a Angelica Ross também denunciou racismo nos bastidores de 1984. Ela contou que um integrante da equipe aparecia no set usando camisetas que ela considerava racistas e ofensivas, incluindo mensagens relacionadas a políticas anti-imigração. Segundo ela reclamou internamente e chegou de recusar a ir gravar até que a situação fosse tratada. Bom, e chegamos na 10ª temporada, com certeza uma temporada desnecessária, que eu achei muito ruim, que é a temporada Double Feature, que foi lançada em 2021, no meio da pandemia. São meio que 2 temporadas, junto com uma, enfim, uma loucura, gente. Mas, gente, teve polêmica nessa também. A produção foi processada depois da morte de um funcionário chamado Paul Woodward por causa da Covid-19. O Paul tinha 67 anos e trabalhava como motorista ali da produção durante as filmagens de Red Tide, que é essa primeira parte de Double Feature. Ele transportava ali a galera entre hotéis e locações e, segundo o processo que foi movido depois pela sua esposa, o Paul começou o trabalho ali em fevereiro de 2021, depois de testar negativo para Covid, mas aí ele acabou apresentando sintomas em março e morreu já em abril de 2021. A esposa do Paul processou aí Ryan Murphy Production, a Disney e tudo mais, alegando que as empresas tinham protocolos de segurança contra a Covid, mas não os faziam cumprir adequadamente. Entre as acusações aí, ela disse que os passageiros não usavam máscaras, não tinha distanciamento, tinha excesso de pessoas aí nos veículos e isso, né, fez com que o marido dela pegasse Covid. As empresas foram acusadas de negligência, imprudência grave e morte injusta. Em 2022, a gente teve o lançamento da 11ª temporada, que foi a temporada NYC. E a grande polêmica dessa temporada, gente, não foi super grande assim, tá? Foram algumas críticas só. Foi que ela foi acusada aí de transformar a epidemia de AIDS no monstro da temporada. NYC começa ali parecendo contar 2 histórias. Existe um assassino perseguindo homens gays e, paralelamente, a médica Hannah começa a perceber o surgimento de uma doença misteriosa. Aos poucos, fica claro que a ameaça mais importante não é nenhum serial killer sobrenatural, mas aquilo que é mostrado pra gente como o início da epidemia de AIDS. No final ali, o Big Daddy deixa de funcionar como um assassino literal e passa a representar praticamente a própria morte causada pela epidemia. A série mostra homens caindo um atrás de outro em uma vala, enquanto o Big Daddy aparece como uma presença inevitável ali que acompanha eles, uma espécie de anjo da morte aí ligado à AIDS. Para alguns críticos, isso foi uma das coisas mais poderosas que American Horror Story já fez, justamente porque o terror não precisava ser do sobrenatural. O abandono médico, o preconceito, o silêncio institucional e uma doença ainda desconhecida já eram assustadores o suficiente. Outras pessoas acharam que a série transformou uma tragédia histórica em um espetáculo, principalmente porque a sequência final representa metaforicamente dezenas de homens sendo mortos pelo Big Daddy. Aqui também eu vou ficar do lado da série, gente. Não ser uma temporada que eu goste muito, eu gosto muito da proposta ali, do tema que eles decidiram abordar. Eu só acho que não foi muito bem executado. Bom, e chegamos aí na última temporada que tivemos, que foi a 12ª temporada, que estreou entre 2023 e 2024, chamada Delicate. Bom, a polêmica aí de Delicate já começou na escalação, quando o Ryan Murphy escalou aí
ninguém menos que Kim Kardashian. Quando ele anunciou isso em 2023, que a Kim Kardashian ia ter um dos principais papéis de Delicate, muita gente questionou por que uma personalidade de reality show estava ganhando um espaço numa franquia que era marcada aí por atrizes renomadas. A Kim foi criticada por atrizes aí que já fizeram parte da série, como a Patti LuPone, que criticou a escolha e insinuou que a Kim Kardashian estava ocupando uma vaga que poderia ter ido para uma atriz profissional. A Kim respondeu a essas críticas de maneira mais indireta, dizendo que estava fazendo aulas de atuação e levando o trabalho a sério. O mínimo, né, gente? Mas vamos lá. Curiosamente, quando a temporada estreou aí, a reação não foi super negativa. A crítica disse que a Kim Kardashian estava competente, mas que a personagem, né, a Shubham, não lembro como é que fala, funcionava justamente porque parecia brincar ali com a própria persona pública da Kim. E aí, gente, teve treta da greve dos roteiristas. Porque as filmagens de Delicate estavam rolando ali no período em que começou a greve dos roteiristas, que rolou em 2023, quando grande parte aí da indústria de filmes estadunidenses parou. Mas American Horror Story continuou filmando em Nova York. E, assim, era permitida. As produções, elas podiam continuar utilizando o material que foi escrito antes da greve. Mas, assim, o fato de American Horror Story ter continuado as gravações em meio à greve foi alvo de muitas críticas. Criticaram a Kim Kardashian porque ela foi vista entrando lá no set. Criticaram o próprio Ryan Murphy. E surgiu um rumor aí de que o Ryan Murphy estaria colocando pessoas aí na blacklist se essas pessoas se recusassem a ir gravar, né, durante a greve. Isso, no final, acabou sendo um grande rumor que o Ryan Murphy negou, que ele tava, tipo, colocando pessoas na blacklist. Blacklist seria, tipo, você não vai trabalhar nas minhas futuras produções, então, se você não quer trabalhar comigo agora no meio da greve. Ele negou que ele tava fazendo isso, enfim. Acabou que, no fim das contas, eles tiveram realmente que parar as gravações, porque aí começou uma outra greve, que foi a dos atores, e isso deu problema. Essa interrupção aí das gravações fez com que a temporada fosse lançada de uma maneira muito estranha. A primeira parte começou ali no dia 20 de setembro de 2023, com só 5 episódios. Depois, gente, parou. American Horror Story desapareceu aí durante meses e os 4 últimos episódios voltaram só em abril de 2024. E com um final, assim, que ficou tudo apressado, eles tentaram resolver um tanto de coisa aí nos episódios finais que não ficou bom. E assim, eu não gosto muito dessa temporada, mas eu achei que os primeiros episódios, né, a temporada é até que legal, mas o final, gente, acaba com tudo, foi super decepcionante, enfim. E em Delicate foi a primeira vez em que American Horror Story abandonou uma história totalmente original pra poder adaptar um livro. Além disso, aconteceu uma outra mudança grande aí pra essa temporada, que foi que o Ryan Murphy e o Brad Falchuk não foram os showrunners da temporada. Ao invés deles, a Hayley Pfeiffer assumiu o comando ali e escreveu os 9 episódios. Isso dividiu bastante o público, né? Porque realmente, Delicate tem um ritmo completamente diferente aí das outras temporadas de American Horror Story. Bom, gente, e o que a gente já sabe aí da 13ª temporada, que estreia em breve, esse ano, agora em setembro? Bom, primeiro é que o nome até então está simplesmente como American Horror Story 13. Não tem um subtítulo tipo Coven, Hotel, Apocalipse, não. É só American Horror Story 13, por enquanto. O número 13 não é por acaso. O Ryan Murphy disse que queria fazer uma coisa especial justamente por ser a 13ª temporada e pelo peso aí supersticioso desse número. Sobre o enredo dessa história, gente, o que a gente já sabe? No começo aí, tudo tava indicando que a série poderia ser uma continuação de Coven e Apocalipse. Nas primeiras imagens, a Sarah Paulson apareceu novamente como a Cordelia, a Emma Roberts estava ali como Madison, e a produção reconstruiu completamente a Escola das Bruxas ali. Só que o Ryan Murphy depois explicou que não vai ser uma temporada continuação ali de Coven ou Apocalipse. Segundo ele, é uma temporada que vai envolver todas as temporadas. Bom, o Ryan Murphy, gente, comparou essa ideia aos Vingadores. Personagens conhecidos de diferentes partes do universo de American Horror Story vão se encontrar dentro de uma nova história. E, ai, gente, que medo disso, sério. Tomara que seja bom. Bom, além aí de saber que vai ser uma temporada de todas as temporadas, a gente também sabe
que os personagens ali vão se unir contra uma ameaça ainda maior que o anticristo. Em relação ao elenco, os retornos mais esperados aí dessa temporada são o da Jessica Lange, e ela super falava que ela não ia voltar, gente. A última participação dela foi em Apocalipse, mas a última vez que ela foi fixa foi só lá em Freak Show. Bom, a Jessica Lange vai interpretar de novo as 4 personagens que ela fez em outras temporadas. Ou seja, a Constance, de Murder House, a Sister Jude, de Asylum, a Fiona Good, de Coven, e a Elsa Mars, de Freak Show. Ou seja, várias personagens ali aparecendo juntas na mesma temporada. Não sabemos como isso vai funcionar narrativamente. Ah, e tem uma curiosidade interessante. O Ryan Murphy contou, quando ele convenceu aí a Jessica Lange a voltar, ela aceitou com uma condição, de que ela tivesse um número musical. Então, aparentemente, né, Jessica Lange vai cantar de novo aí em American Horror Story. Além de Jessica Lange, Sarah Paulson vai interpretar 6 ou 7 personagens. Até agora, a única que foi revelada oficialmente é a Cordélia. E também, olha quem mais vai interpretar vários personagens. Evan Peters vai interpretar cerca de 5 personagens e alguns deles vão conversar entre si. 2 já foram revelados, que é o Tate Langdon, de Murder House, e o Kai Anderson, de Cult. Além desses, vários personagens clássicos já estão confirmados. Entre eles, Marie Laveau, Ed, Queenie, Coco, Myrtle. Uma outra coisa aí que o Ryan Murphy também já revelou é que novos personagens aí vão ser importantes. Um deles vai ser o Ben, interpretado pelo Joey Polari, e o Ryan Murphy disse que a história nova vai ser construída em torno desse personagem e ele aparentemente vai ser uma das peças que permite conectar todas essas histórias antigas. E olha só, os 3 primeiros episódios vão estrear ao mesmo tempo, tá? Vamos ter o lançamento dos 3 primeiros no dia 24 de setembro pelo Disney Plus, às 22 horas. E depois vão ser lançados 2 episódios por semana. E o último e 13º chega ali perto do Halloween, dia 30 de outubro. Temos notícia boa que, sim, pra poder me redimir de não ter postado vídeo sobre nenhuma temporada de American Horror Story ainda, eu estou fazendo o compromisso aqui, gente, por favor, engajem, porque da última vez que eu fiz isso deu errado. Eu tô fazendo um compromisso aqui de que teremos vídeos de todos os episódios que forem sendo lançados aí da 13ª temporada. Ou seja, né, toda semana aí, em setembro, outubro, esse vai ser meu especial de Halloween. Gente, toda semana em setembro e outubro vamos ter vídeo de American Horror Story acompanhando aí os lançamentos semanais. E aí, vocês me contem aqui nos comentários se vocês realmente querem isso, porque a última vez que eu fiz série, assim, por semana, acompanhando o lançamento dos episódios por semana, foi com It, Bem-vindos a Derry, e não performou muito bem, mas também eu tinha bem menos inscritos na época aqui no canal, e eu acredito que muitos de vocês gostem de American Horror Story, então eu acho que vai ser um bom conteúdo sim, mas vocês deixem aqui nos comentários. Deixem também nos comentários se vocês sabiam de todas essas polêmicas dessa série maravilhosa que é American Horror Story. E não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.